Recebi a seguinte pergunta aqui no escritório. Doutor Fernando, vale a pena alugar ou financiar um imóvel para o momento financeiro em que estou atualmente? No vídeo de hoje eu quero responder essa pergunta para vocês utilizando uma calculadora que nós temos disponível, graças aí ao Sardinha, que faz um excelente trabalho informando as pessoas sobre os investimentos, sobre melhor tomada de decisão. Então eu vou compartilhar com vocês e mais, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você fazer algumas simulações, tá bom? Vamos para o vídeo de hoje. Prazer em conhecê-los, eu sou Fernando Rodrigues, advogado especialista em direito bancário e mercado de capitais, e no vídeo de hoje eu quero explicar para vocês, primeiro, algumas premissas, se vale a pena alugar, se vale a pena financiar, num sentido financeiro e também momento de vida, tá bom? Primeiro ponto para essa tomada de decisão é pensar no que de fato faz sentido para o seu propósito. Muitas das vezes as pessoas colocam o dinheiro à frente da sua tomada de decisão e não é bem por aí, muitas das vezes, tá? Por quê? Eu responder se faz sentido alugar ou financiar para uma pessoa que por vezes tem 2 filhos, tem uma esposa, quer algo mais estável, quer, sei lá, ter um momento de vida ou deixar um patrimônio para os filhos, é diferente de eu falar para uma pessoa que é solteira, um pouco mais jovem e não está nesse momento de vida ainda, tá? Mas, de antemão, para além de propósito, para além de tudo isso, nós precisamos utilizar também a matemática e é o que nós vamos fazer agora, tá bom? Então, veja aí que nessa calculadora ela é super interessante, que tem as seguintes informações. Informações sobre o imóvel, e aí nós vamos aqui colocar algumas situações, tá? Primeiro ponto, o valor de compra, eu vou simular aqui um cenário, um imóvel de R$1 milhão, tá? R$1 milhão é um imóvel que eu vou fazer e utilizar de simulação, tudo bem? Depois a gente simula um de R$500 mil também. Valor do aluguel. Hoje a gente tem um cenário médio que no mercado financeiro busca-se uma rentabilidade do imóvel de 0,5% ao mês, tá? Então, 0,5%, não é? Se você quer morar num imóvel equivalente, ou seja, um imóvel de R$1 milhão, a gente tem que colocar aqui que você vai pagar pelo menos R$5 mil de aluguel, certo? Pelo menos, muitas das vezes com condomínio, IPTU, que é o pacote, ficaria R$6, R$7 mil, tá bom? Mas eu vou ser bonzinho, vamos colocar aqui R$5 mil. Valorização anual de um imóvel, a média ele já deixa até aqui, vamos utilizar a média máxima, 5% ao ano? Ok. IGPM ele colocou 8,63 aqui ao ano como média. A gente pode também ser um pouquinho mais compassivo e considerar que o IGPM que você vai pagar na correção do aluguel todo santo ano é de 6%, tá bom? Então, começa pagando 5 mil, no ano seguinte tem uma correçãozinha de 6% e assim a gente vai. Para um financiamento imobiliário, hoje, os bancos para imóvel zero, não é? Então, assim como existem os carros zero, existe um imóvel que é zero também. Então, o imóvel nunca foi habitado, é um imóvel novo, etc. Os bancos financiam até 90%. O mais comum é 80% de financiamento, 20% da entrada com recurso próprio, tá bom? Então, eu vou utilizar aqui um meio termo, tá? E vamos colocar 150 mil de entrada. Custos com financiamento, quais são? Basicamente, você tem custo com a escritura, você tem custo com o imposto de transmissão, que aí seria o ITBI, e outros custos, né? Cartorários, tarifa de abertura, se você não tem cadastro com aquele banco, enfim, mas que giram aí em torno de 4% do valor do imóvel mínimo. Eu vou colocar 5% para a gente ter uma conta redonda, tá? Então, aqui, 50 mil reais. Prazo de financiamento vai até 420 meses. Vou fazer uma simulação no prazo máximo para a gente entender um cenário, 420 meses, 35 anos, portanto, vamos utilizar o prazo máximo. Custo efetivo total ao ano, hoje,
Vou deixar aqui para vocês, mas vamos utilizar como média 11 a 12% de custo efetivo total, tá? Que aí você precisa ler as letras miúdas em cada um dos contratos, tá bom? Mas vamos colocar 11% para a gente ser também maleável, ok? E a questão da rentabilidade de investimento, Selic, vou colocar 10,75 para a gente ter algo também que daqui 1, 2 anos ainda vai fazer sentido. Calcular. Olha só o resultado. Financiar e investir. Então, nesse caso aqui, muita gente fala, poxa, será que de fato não faria mais sentido eu alugar? Tá aí a resposta. Não é? O Sardinha ele faz um excelente trabalho, inclusive essa calculadora ela é incrível para você fazer algumas simulações, ter ali algum range. Mas olha só, qual é o cenário dessa calculadora? Se você só financia um imóvel, você teria um patrimônio total em 35 anos de R$ 5.516.015,37 em 35 anos, já contando com a valorização desse imóvel. O que você pagaria pelo financiamento de 1 milhão é 2.612.000 e o total aportado, quando você não investe nada, seria zero, tá? Vamos ver o resultado alugando e investindo. Olha só, patrimônio que você teria usando a rentabilidade 10,75, que é uma boa performance, tá? Média, daria 13 milhões e meio. Total pago de aluguel morreria ali quase 7 milhões. E um total de aporte, tão somente 429. Eu vou explicar já já para vocês aqui embaixo. Agora, o resultado financiando e investindo faria você ter um patrimônio daqui 35 anos de R$ 18.214.000, tá? Total pago pelo financiamento de R$ 2.612.000. Detalhe, tá, gente? Aqui é um tempo máximo de financiamento. Então, esses R$ 2.612.000, se a gente mudar aqui a calculadora no prazo de financiamento, ele cai. Contudo, aumenta a parcela, tá bom? Então, o total aportado seria 4 milhões e meio, ok? No caso do financiamento, e vocês vão entender isso agora. Primeira coisa, a gente tem que tirar num DRE inicial, que é o mês 0, os 200 mil que você teria que tirar do bolso e dar de entrada, certo? Então, aqui é a primeira prestação, 200 mil, que é o que você tirou do bolso para começar um financiamento, ok? Teríamos aqui, na terceira coluna, o aluguel, o custo do aluguel, e aqui a quantidade de meses. Verifica que até o 12º mês 11º é os 5 mil, depois ele já começa no 12º 5.300, pegou até um mês aqui a menos nos contratos de aluguel, é a partir do 13º que é a correção, não no 12º, mas tudo bem. E aqui a gente tem o saldo devedor do imóvel, certo? Então os custos não entram aqui, os custos com financiamento, por exemplo, imposto, etc. Por isso que ficou de saldo devedor 850 mil, tá bom? Então o que ele considera aqui? Que enquanto você está alugando, você teria o remanescente da locação para o aporte. Ou seja, 5 mil mais 448 daria 9.448, que é o equivalente a uma primeira prestação desse imóvel de R$ 1 milhão, tá certo? Então veja bem, quando a gente cai num financiamento, você tem esse cenário que vai te esperar, de quase R$ 10 mil de parcela, certo? E aqui ele vai caindo, derrubando o saldo devedor, porque a planilha ela é baseada na tabela SAC, não Price, que seria uma linear, ok? Então, a partir do segundo ano, a parcela cai para 9.236, como vocês podem ver. Em contrapartida, o aluguel já subiu para 5.300, tá? E aí o seu aporte aqui alugando vai diminuindo, certo? E ali a gente vai, vamos ver um cenário de 60 meses? Um cenário de 60 meses, 5 anos, a sua parcela foi para 8.400 e o aluguel já foi para 6.691. Imagina o seguinte, daqui 5 anos você estaria também morando em algum lugar, né? E nesse cenário é o aluguel e a gente considera a valorização do aluguel, que é o IGPM, todos os contratos de aluguéis são IGPM, tá? Então precisa pensar nisso. E o aporte enquanto você financia vai caindo, tá bom? Então tá aqui essa conta.
Você vai ver que depois de 10 anos, e 10 anos passa, tá, gente? 10 anos passa para todo mundo. 120 meses, olha só o cenário. A gente tem R$7.000 de parcela e o aluguel já vai estar em quase R$9.000. Então veja que subiu e subiu muito. Aqui você está zerado já, porque você não consegue mais aportar, uma vez que esse 1.609, que é essa coluna aqui, a quarta coluna aporte financiando, está zerada. E agora ela começa a subir. Por quê? Quem financia depois de 10 anos, nem 10 anos, ó, a partir de 96 meses, já consegue colocar ali um aporte, né, equivalente à diferença do aluguel que ele teria para uma rentabilidade de 10,75 do CDI, perdão, da Selic ao ano. Ou seja, verifica que após 96 meses a conta vai mudando. Então a pessoa teve um custo maior no início, certo? E ela agora vem tendo um custo bem menor. Veja que vai subindo a cada vez mais. Vamos partir para 200 meses. Tem gente que faz um financiamento em 200 meses. Mas em 200 meses, que a gente está falando em quase ali 20 anos, a gente teria uma parcela de 5.900, o aluguel já estaria em 12. Ou seja, você conseguiria aportar 6.771. Então, veja que precisa fazer a conta, tá? Vou fazer uma última simulação para a gente aqui finalizar e ter um cenário, né, de 500 mil, uma compra de um imóvel. 500 mil, um aluguel de um imóvel de 500 mil, vamos considerar R$3.000, não é? Porque o mercado nesse tipo de aluguel, não é um pouco mais concorrido. Valorização a gente não mexe, GPM também não. O que muda aqui é a entrada de financiamento, seguindo a regra dos 15% que a gente utilizou. A gente vai ter aqui, vamos colocar 75 mil, tudo bem. E custo com financiamento, vou derrubar pela metade aqui, vamos supor que você vai tirar do bolso, não é 100 mil total. Prazo financiamento não vou mexer, rentabilidade também não. E aqui a gente tem a próxima conta. Olha só, mesma coisa, financiar e investir. Então imóvel de R$500 mil, se você vai ter um custo inicial de 100 mil, aqui, pela regrinha que deu pra gente, no prazo de financiamento de 420 meses, financiar e investir. Eu vou derrubar um pouquinho esse prazo pra gente ver. 360 meses. Depois vocês podem brincar aqui na calculadora e tomar a melhor decisão. Mesma coisa, ó. Sobe um pouquinho a parcela inicial, né, para quase 5 mil, 4.892, mas fica pouca coisa, não é, do aluguel. Então, para resumir o vídeo, olha só, você teria um patrimônio de quase 7 milhões financiando e investindo. Alugando e investindo, você teria um patrimônio de 3,5 milhões. Teria pago de aluguel quase 3 milhões e financiando, tendo ainda o seu imóvel, você teria gasto ali 1.200.000. Né? Com os seus aportes, teria esse saldo positivo aqui de 6,7 milhões ali em 30 anos, tá? Só financiando também ficaria ruim, né? Não dá para só financiar. O que você teria de diferença do aluguel para o aporte, você precisa considerar essa regra aqui embaixo, ó. Quando começa aqui você a investir de fato, que você teria de range, né? Entre a parcela ser menor e o aluguel estar maior naquele momento. Então depois vocês brinquem aqui nessa calculadora. Sardinha é um grande profissional, um grande comunicador, então parabéns por essa planilha. Vou voltar a câmera aqui para mim e a gente vai seguir. Veja que são diversos cenários que a gente tem para observar. Na calculadora constou, não é? Nos dois cenários, tanto imóvel de R$500 mil quanto imóvel de R$1 milhão, financiar e investir. Então o custo do aluguel, ele tem que fazer sentido, tá? Porque se você cai numa parcela de aluguel alta, você acaba que poderia comprar talvez um imóvel de menor valor, financiá-lo e investir ao mesmo tempo, tá? Considere que financiamento de todos os males, às vezes não é o pior caminho. Você só precisa pensar se faz sentido para o seu momento de vida, se você tem capacidade de pagamento. O que eu sempre falo, e já falei em outros vídeos, é que você não comprometa mais que 20% da sua renda líquida com algum tipo de financiamento. Esse é um cenário super seguro em que você pode realizar uma tomada de decisão e ali se arriscar. Então, se você tem uma renda líquida de R$10 mil, considere gastar até R$2.000 de financiamento. Por quê? Se você gasta um pouco mais, que aí seria
3, 4 mil reais, a gente já está ficando num cenário de 30, 40% de comprometimento tão somente com custo de financiamento, sem considerar IPTU, sem considerar condomínio, que aqui na calculadora não trouxe. Então, não podemos também fazer contas vazias, vai depender se você nesse imóvel vai fazer algum tipo de reforma, vai ter ali os custos, né, de reforma, custo de mobília, condomínio, IPTU, todos esses custos precisam constar também. Não constou aqui, não tem o menor problema, mas ele vai subindo um pouco na equação. O que tem que fazer sentido no seu DRE no final do dia é ganho X mil reais líquido, até quanto posso e devo comprometer. A nossa recomendação super segura é até 20%, tá? Hoje a gente tem legislação, né, que compromete até 35% nos empréstimos consignados, então uma outra modalidade, mas 35% a gente já considera um limite total para as dívidas bancárias, tá? Então considere a modalidade de crédito que você está tomando, porque quando a gente fala em adquirir um financiamento de longo prazo, como um imóvel, não pode comprometer mais que 20%, pensa sempre nesses 20%. Porque se você já tem um comprometimento de 35% com consignações, com outros empréstimos, limite, cheque especial, cartão, fica difícil, porque aí passa de 60% de comprometimento só com dívidas bancárias, então precisa tomar cuidado, tá bom? Por isso que aqui a gente sempre recomenda esse cenário mais confortável, mais seguro, para que você tenha tranquilidade financeira, ok? No vídeo de hoje foi isso, vou deixar 2 recomendações aqui para você poder assistir, continuar no nosso canal, se inscreve, deixa o seu like se você gostou e faça a sua avaliação aqui com o nosso escritório. Foi um prazer, nos vemos no próximo vídeo.